Entrevista do dia. A nossa entrevista do dia é com o economista Edgar Leonardo. Doutor Edgar, prazer recebê-lo de volta aqui no nosso programa, viu? Doutor Edgar tá por aí? Vamos reconectar aqui o doutor Edgar Leonardo. Agora sim, né? Doutor Edgar Leonardo, prazer recebê-lo aqui no programa, viu? Prazer é nosso, Cristiano. Convidei o senhor aqui hoje para a gente repercutir um assunto que está dando o que falar, que é o novo Bolsa Família, né? Que vem se estendendo, a equipe econômica tem feito manobras e mais manobras para tentar não estourar o teto e conseguir agradar o presidente em uma tentativa aí de fazer uma ação populista, sendo que ontem o governo de última hora decidiu não anunciar, o mercado reagiu mal pra caramba. O que é que acontece? Por que é que o governo não consegue emplacar esse novo programa, doutor? Cristiano, o grande problema que a gente tem aí é, de fato, o teto dos gastos, né? Você não pode gastar recurso público indefinidamente. E a gente já está com o orçamento estourado, né? Já tem aí uma expectativa de que para essa prorrogação do auxílio emergencial, a gente tenha aí mais 30 bilhões de reais para que a gente possa contribuir com esses R$ 400 para 17 milhões de brasileiros. Isso tudo coloca em xeque, né, a segurança do governo federal no que diz respeito à sua capacidade de honrar os pagamentos. E na medida em que suspeita-se que o governo federal não tem capacidade de honrar seus pagamentos, claro que existe uma perda de confiança e o resultado é o que a gente viu recentemente, que é exatamente o dólar subindo ainda mais e a Bolsa de Valores em queda por conta do anúncio e da confirmação de que teríamos uma prorrogação do auxílio emergencial. A gente viu, como nós falamos, e a Bolsa reagiu negativamente. Os investidores ficam com medo. O senhor poderia explicar melhor para a gente por que esse medo? Olha, o que acontece é o seguinte, imagina que você tem um país que tem, e vamos fazer uma analogia com as contas de uma casa, tá certo, Cristiano? Vamos dizer que você está gastando mais do que você pode pagar. Claro, isso é um exemplo muito limitado da realidade, mas para ficar fácil para quem está escutando a gente em casa. Então, imaginemos que Cristiano está gastando mais do que ele tem condições de gastar, porque ele está gastando acima da sua receita, ou seja, ele gasta acima do seu salário. E Cristiano simplesmente avisa, né, para os vizinhos, olha, eu já estou endividado, mas eu agora vou comprar um carro zero. Agora imagine que você, Cristiano, você tem um funcionário que trabalha para você, você tem algumas pessoas que já lhe emprestaram dinheiro no passado e a quem você está devendo, né? Essas pessoas olham para Cristiano e dizem, olha, Cristiano já não está bem. Se Cristiano agora, já endividado, Cristiano vai comprar um carro zero e vai pagar parcelado, o Cristiano vai ter que deixar de pagar alguém, né, Cristiano? Exato. Será que sou eu? Né? Então, isso cria um cenário, porque imagine se o governo federal, por exemplo, não consegue pagar, nem mandar os recursos, disponibilizar os recursos necessários para a educação, para o SUS, para o funcionalismo público, para o pagamento de títulos públicos que foram vendidos para financiar o governo federal em suas atividades. Então, isso cria uma desconfiança muito grande quanto à saúde financeira do Brasil. Esse é que é o grande problema. Não é tão simples você articular um benefício da ordem que é o auxílio emergencial. São valores altos para um país que já tem um orçamento muito apertado. E, por lei, não se pode simplesmente, inclusive é por isso essa questão da prorrogação, porque a ideia inicial do governo federal era liberar agora já, esse mês, um novo auxílio, que era o Auxílio Brasil, em substituição ao Bolsa Família. Como eles não conseguiram articular completamente como encaixar essa nova despesa apontando a origem da receita, então acabou havendo a necessidade de prorrogar o auxílio emergencial. Então, Cristiano, para ser bem simples, Sim. Sabe aquela frase que a gente diz de forma muito comum, que estamos numa sinuca de bico? Porque é fato, o cidadão brasileiro de baixa renda ainda não conseguiu se recuperar
eu diria, não conseguiu se recuperar das crises de 2015 e 2016. E já encarou a crise de 2020, que se prorroga por 2021. Então, essas pessoas, de fato, carecem de ajuda. Todavia, por outro lado, a gente tem que entender que o cobertor é curto, não é? E aí não é possível indefinidamente se fornecer recursos. Doutor Edgar, hoje lá no Ceará, o presidente voltou a dizer que ninguém vai furar o teto. O Bolsonaro disse que ninguém vai furar o teto para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, o programa que vai substituir o Bolsa Família. Segundo o blog de Valdo Cruz apurou, o governo prevê recorrer a recursos que não são limitados no teto de gastos, mecanismo criado para conter o crescimento dos gastos públicos para garantir o pagamento aí de R$ 400 por mês prometidos pelo presidente. Então, é nítido a pressão que há do governo, de Bolsonaro, para que se inicie esse pagamento. Há rumores de que até integrantes da equipe econômica ameaçam deixar o cargo se de repente isso vier a acontecer. E o presidente não muda de ideia. E haveria uma saída para pagar, efetuar esse pagamento? Olha, a saída é o que está sendo verificado agora, é tentar identificar a possibilidade de alguns recursos que não estejam, né, limitados pelo teto do gasto, tentar redirecionar recursos de alguma outra área ou até tentar, junto ao Congresso Nacional, ampliar aquele orçamento de guerra, né, digamos assim, que é a possibilidade, de fato, de furar o teto dos gastos. Todavia, aí eu repito, efetivamente é uma sinuca de bico, porque a gente não pode negar, Cristiano, que existe uma parte da população extremamente carente e que precisa realmente de algum apoio estatal. Mas, por outro lado, a gente sabe que o Brasil todo vai pagar o preço desse tipo de auxílio, que efetivamente, mesmo que do ponto de vista legal, que é a preocupação agora, não só do presidente, mas dos membros da equipe, porque eles podem responder por conta disso, mas do ponto de vista também de como a gente está sinalizando para o mercado internacional a respeito de como conduzimos a nossa política econômica. Porque, de fato, a gente tem que entender que, e já tem um tempo que eu comento sobre isso, eu digo, olha, o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira atual, né, é, de fato, o déficit orçamentário. Ou seja, a gente vem gastando muito. A gente vem gastando bastante e a gente não tem de onde retirar isso. Às vezes comparam com os Estados Unidos, com a Alemanha. A gente precisa lembrar que esses países são muito mais ricos do que o Brasil. Tem a fala aí do presidente Jair Bolsonaro, vamos acompanhar o que foi que ele disse hoje pela manhã, durante o evento no Ceará. Ontem nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 400. Parte da imprensa criticou isso, dizendo que é um programa assistencialista. Ora, hoje em dia, a média do Bolsa Família são de R$ 192. E a média do auxílio emergencial são 250. Com a política do fique em casa, a economia a gente vê depois, estamos agora pagando uma conta alta na inflação dos gêneros alimentícios e também nos combustíveis. Pronto. Ô, doutor Edgar, lá na Argentina eles resolveram congelar o preço de alguns produtos para conter a inflação. Isso, a gente corre o risco de acontecer isso aqui no Brasil? É uma medida que consegue estancar a inflação? Provavelmente a gente não vai passar por isso, né? A gente já passou por isso nos anos 80, início dos anos 90, tá? Mas eu não acredito que a gente vá tomar as medidas que a Argentina tem tomado, porque isso já está provado pela história, que simplesmente você congelar preços, novamente eu vou repetir, muitas vezes o economista ele é obrigado a comentar que aquela indicação que pode ser apontada como muito simplória, ela não é, de fato, a melhor. Porque, para quem está ouvindo em casa, pode ser muito simples. É porque o governo poderia mandar congelar os preços, poderia mandar baixar os preços. Não é assim que funciona.
O que acontece é que, na medida que você congela os preços, imagina, Cristiano, que você é um produtor, um pequeno produtor aí em Vitória, cria bode. E você tem, como aconteceu de fato, um aumento no custo de produção do seu produto, que é a carne de bode, porque aumentou o milho, aumentou a soja, aumentou a ração, aumentou o custo da vacina. E agora você tem que vender sua carne de bode mais cara. Mas eu posso decretar que o preço da carne de bode vai ser o preço de um ano atrás. Você, Cristiano, teria interesse em vender sua carne de bode? Provavelmente não. Porque você talvez fosse vender ela abaixo do que custou a você produzir sua carne de bode. Exato. Isso já aconteceu no Brasil e acaba, na verdade, faltando mercadoria. E ao faltar mercadoria, você tem desabastecimento e você tem mais problemas na economia. Fora que em determinado momento você precisa reajustar os preços. E aí o que acontece? Você tem um gatilho e todos os preços disparam absurdamente logo após a liberação para serem novamente congelados. Essa saída não é nem um pouco interessante. Tanto não é que a recente história da economia argentina não é uma referência. Para finalizar, doutor, qual seria a saída para o presidente Jair Bolsonaro conseguir realizar esse sonho aí, essa medida de pagar R$400 do novo Bolsa Família? Olha, Cristiano, dentro dessa sinuca de bico, entendendo que a gente tem uma dificuldade muito grande para obter esse recurso, mas, por outro lado, a gente tem uma parcela da população que carece de algum apoio, de alguma ajuda, né? O que ele vai precisar fazer, em primeiro lugar, ele já falou de R$400, o que é um problema, porque ele já colocou um valor no imaginário popular, né? Mais simples seria ele continuar com o valor de 250. Mas uma vez que ele já citou 400, é muito difícil mudar. É ele tentar aqueles dois caminhos que eu falei, tentar buscar uma negociação com o Congresso para um orçamento que permita a ele, né, extrapolar o teto dos gastos ou realocar recursos, o que vai ser muito difícil, dado o orçamento federal. Muito bem, doutor Edgar Leonardo, como sempre, dando uma aula aí. Muito obrigado pela participação e até o próximo encontro, tá bom? Sempre às ordens, Tiano. Um grande abraço. Conversamos com o economista Edgar Leonardo e agora a gente vai ao intervalo e volta já já.